Fala, turma do oitavo e nono ano. Estamos aqui na nossa primeira videoaula do terceiro bimestre, falando sobre o conteúdo de handball, ok? E o vídeo de hoje nós vamos focar na origem dessa modalidade. Então vamos começar falando um pouco sobre o criador, né? Quem é o criador do handball? O handball ele é um esporte coletivo, ou seja, em equipe, que foi criado pelo professor de educação física alemão Karl Schellens, no ano de 1919. O esporte ele começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha. Nesta fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados, parecidos com os de futebol. Assim como no futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores. Então, como vocês podem ver aí na foto, os elementos, né, de uma partida de handball eram bem parecidos com o de futebol, incluindo espaço, quantidade de jogadores e inclusive algumas regras, ok? Mas é importante também ressaltar que devido ao rigoroso inverno europeu na época, o handball ele passou a ser praticado em quadra fechada, né? E virou mania, né? Em países nórdicos como Finlândia, Islândia, Suécia e Noruega. No ano de 1925, foi o ano que foi realizada a primeira partida internacional de handball entre as equipes da Alemanha e Áustria. Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães por 6-3. Então vocês vendo aí um time de fora, né, vencendo o time pioneiro, né, do país pioneiro da modalidade. Em 1927, por iniciativa de dirigentes suecos, fundou-se uma organização internacional responsável por padronizar e dar preferência aos jogos em ginásios, desinteressando-se pelos jogos de grama. Então, foi a partir desse momento que o handball começou a ser praticado praticamente com as mesmas regras e do mesmo estilo em que nós vemos hoje, né? A grama deixou de ser um elemento interessante naquela época e, através disso, né, várias outras coisas, várias regras foram criadas justamente para o esporte na quadra. Então, vamos citar aqui também alguns fatos importantes, né, uma linha do tempo, né, falando sobre a modalidade. Então, em 1934, o Comitê Olímpico Internacional incluiu o handball como esporte olímpico. Isso também foi um marco bem interessante para a modalidade. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte nos Jogos Olímpicos. A Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria por 10-6. Então, foi praticamente um troco devolvido, né? Em 1938, foi disputado na Alemanha o primeiro campeonato mundial de handball. E em 18 de julho de 1946, foi fundada a IHF, que é a International Handball Federation. Isso traduzindo para o português, Federação Internacional de Handball, que atualmente tem a sede na cidade da Basileia, na Suíça, sede, no caso, da IHF. No ano de 1966, os jogos de handball de campo em gramado foram descontinuados, passando a ser o esporte realizado somente em salão, em quadra fechada. Após um período sem participação, o esporte volta a fazer parte das Olimpíadas dos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, porém com regras reformuladas e as partidas disputadas em quadras. Então, para vocês terem uma ideia, até 1976, né, ele era praticado em campo gramado e ficou um tempo no hiato, né, ficou um tempo sem ter a sua modalidade incluída no programa olímpico, e 10 anos depois ele volta com as novas regras reformuladas para a quadra. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Nós vamos continuar falando sobre o handball, né, nos próximos vídeos, e até a próxima!